Muito bem, turma. Aqui é o professor Josenildo para a disciplina de LPO. E nesse vídeo eu vou fazer um passo a passo aí com vocês sobre o problema 1 e problema 2 da atividade prática 1, que foi tema aí de parte da avaliação. No problema 1, que vai ser o objeto desse vídeo, né, a gente vai se concentrar só nele, nós vamos falar aqui do primeiro tema, que é construir uma classe para um objeto data, e daí a gente vai discutir aqui todos os detalhes, qual o passo a passo para a gente construir esse objeto data, e em seguida a gente vai implementar, na realidade vai implementar usando o NetBeans em Java. Então vamos lá. Na primeira parte do problema, ele explica que a gente precisa construir um objeto que será utilizado para representar dia, mês e ano. Então, a primeira parte pede para que a gente defina um construtor. Esse construtor deve ter dia, mês e ano. Notem que aqui não é dito como que vai ser representado isso. Então, é uma decisão do programador. Alguém pode querer representar como string, alguém pode querer representar como um vetor com 3 partes. Então, uma opção seria criar 3 atributos privados, né, dia, mês e ano, do tipo inteiro. E é essa linha que eu vou seguir. O construtor deve ainda verificar se a data está correta, sem números negativos e mês maior que 12. Na realidade, aqui ainda falta verificar se o número de um mês não é maior do que 31. E você poderia também verificar se um mês de fevereiro não é maior do que 28 no ano normal, é maior que 29 no ano bissexto. Mas nós vamos fazer aqui o mínimo possível, só para você ter uma ideia da estratégia geral. Caso a verificação não esteja correta, a data deve ser retornada como 010101. Na realidade, aqui tem uma formatação, né? Mas o conteúdo dela significa de um, significa ano 1, mês 1 e dia 1. Então, vamos logo vamos para o NetBeans, criar esse construtor, essa classe, e depois a gente retorna para fazer as outras, o que mais está sendo pedido. Aqui a gente vai ter que comparar, fazer getters e setters, mês por extenso, e uma clonagem. Então, vamos para o NetBeans. Aqui no NetBeans, eu vou fazer um novo projeto. Eu escolho o projeto, essa opção Java with Ant. Ant é um script de compilação. Existe ali as outras opções Maven e Gradle. Essa é a opção que eu recomendo por ter uma saída mais simples, né? Então, escolhendo Java Application para esse nível. E como eu quero que isso seja a gente lembrar, né, nós estamos fazendo aqui o código relativo à prática 1, a avaliação prática 1, então eu vou chamar o meu projeto de prática 1. O local desse meu projeto está aqui especificado bem aqui em Project Location. Então, se você quiser encontrar o seu código depois, só você vir nesse diretório que tiver indicado aqui. Se você não concordar com esse diretório, você pode clicar no browser e navegar e encontrar um outro local onde você queira guardar os arquivos do seu projeto. Então, por default, está lá na subpasta NetBeans Projects, mas você pode escolher qualquer outro lugar. Como eu disse que o nome desse projeto vai ser prática, então dentro do diretório Projects vai ter uma pasta chamada prática. E todos os pacotes e classes vão obedecer essa ideia de diretórios e subdiretórios. Então, por default, ele pergunta também aqui qual vai ser a classe principal. Se eu deixar marcado aqui, ele vai criar um pacote chamado prática 1 com uma classe chamada prática 1. Como eu vou criar minha própria classe principal, vou só desmarcar aqui e finalizar o projeto.
Então, ao finalizar o projeto, aqui está marcado, já está criado, prática 1, não tem nada ainda de relevante criado lá. Se eu coloco o mouse sobre o nome, vai apresentar ali, para mim, o local no meu computador com o caminho completo para esse projeto. Bom, dentro dessa pasta prática 1 do meu projeto, eu tenho vários outros itens aqui. Por exemplo, eu tenho os libraries, todas as bibliotecas que já vêm por default que eu posso utilizar, que eu posso fazer import direto. Se eu quiser acrescentar outras bibliotecas não default, eu posso acrescentar aqui em libraries, add project, pode ser um outro projeto que eu fiz, add library, uma outra biblioteca que eu possua, ou um jar folder, que é uma maneira de distribuir bibliotecas de maneira compactada. Então, vamos aqui, source package, inicialmente não tem nenhum pacote, eu vou criar, a primeira coisa vai ser um package. Como a gente está fazendo o primeiro problema da prática 1, eu vou chamar esse de problema 1. Okay? Então, vai ser o pacote problema 1. E aí todas as classes que eu criar vai ser problema 1. O seu nome do pacote vai ser esse. Okay? E aqui tem novamente para você ver o caminho completo, né? Dentro de projects, na pasta prática, na pasta src problema. Esse nome src é default no NetBeans, então normalmente todos os teus códigos vão estar dentro dessa pasta src. Existem outras pastas dentro do teu projeto, mas esses são os principais. Vai ter problema 1 para teste, vai ter para o resultado da compilação. Mas vamos lá. Então, dentro de problema, eu vou criar a minha primeira classe. E a classe vai ser data, porque é isso que eu estou tentando resolver. Então, data.java vai ser criado dentro da sua pasta problema, dentro de src, dentro de prática 1. Então, clicar em finalizar e aí abre para mim aqui a minha classe data. Vou voltar ali para o enunciado para eu lembrar que nós vamos fazer um construtor que deve receber dia, mês e ano e depois deve verificar. Vamos então fazer o construtor. O construtor sempre tem que ser público, com o mesmo nome. Então, se o nome da classe é data, o construtor tem que ser data também. Eu tenho que receber dia, mês e ano, eu decidi que seriam inteiros. Então, vou chamar int d, int m, int a. Abre e fecha. Eu preciso declarar os campos, né, os atributos aqui. Private dia, int dia, private int mês, private int ano. E o meu construtor, ele, na sua versão mais simples, o que um construtor faz é simplesmente pegar o que tem de parâmetro e atribuir para o conteúdo dos campos. Então, aqui especificamente eu fiz os parâmetros serem um nome diferente, mas a maioria das pessoas, é uma prática muito comum fazer o parâmetro ter o mesmo nome do atributo. E aí a única diferença que você percebe é porque você escreve this. Então, quando você escreve this, dia, você está dizendo que é o atributo dia do objeto atual, e o outro nome que seja parecido, mas que não tem this, vai ser tratado como um parâmetro ou uma variável temporária. Então, sempre que possível, escreva this para evitar confusão. Então, this mês recebe M, this ano recebe A. Pronto, já temos um construtor básico ainda sem validação. Então, a gente já pode, com esse construtor básico, eu não posso realmente fazer nenhum um teste muito interessante, mas eu posso, no mínimo, ali, tentar criar já uma classe teste para ir preparando as coisas. Java, eu quero teste data dentro do pacote problema 1. Finaliza. Ok. Então, aqui, só para começo de teste, eu posso criar uma data D1, new
data e vou colocar a data de hoje, por exemplo. Pronto. E aí eu posso pedir para compilar. A compilação de um arquivo específico, você vai escolher essa opção aqui, Run File Shift F6. Isso compila o programa atual. E aí ele está reclamando que não tem nenhuma classe main, que eu esqueci de fazer. Public static void main, que tem um string, um vetor de string. Formatar aqui, você sempre pode formatar com source format para dar uma organizada. Vamos tentar agora. Run file. Não vai ter nenhuma mensagem, exceto que ou você vai ver que é uma mensagem de erro, ou aqui embaixo é uma mensagem de sucesso. Você pode clicar 2 vezes aqui para ampliar a janela. Então, build successful. Então, a minha classe minimamente está funcionando. Eu posso acrescentar ali nessa data. Já posso colocar, por exemplo, um toString. Public toString. Isso vai retornar string. Vou retornar, por exemplo, vezes dia mais barra, vezes mês mais barra concatenada com vezes ano. Esse é o primeiro passo. Note que como o toString, todo objeto em Java tem um método toString, por default, a gente pode, vou só comentar aqui para a gente ver como seria o método default, vocês já devem ter testado isso. Se eu voltar aqui, se eu peço para fazer salt, estou fazendo aqui, escrevi salt contra o espaço para que eu receba sugestões de como completar o comando. Se eu fizer salt D1, system out D1, ele vai usar o toString default, que por default o que ele faz é escrever o nome da classe completo dentro do pacote e o endereço de memória do objeto, o ID único do objeto. Então, como eu não quero esse comportamento, eu vou sobrescrever, né? Vou sobrescrever, não esquecer de adicionar ali a anotação de override para avisar para o compilador que eu estou sobrescrevendo. Então, quando eu faço isso, já deve ter um comportamento diferente. Ali já está aparecendo 23/8/2021. Uma modificação que você pode fazer, por exemplo, eu gostaria muito que aparecesse o 0 antes do 8, né? Então, isso você pode fazer na classe string. Você tem um método estático chamado format, que você pode colocar, por exemplo, 02D, ele vai formatar qualquer coisa que você passe para ele. Coloca aqui como um string, mês em string, tá? MS. E aí, no lugar desse mês aqui, eu vou colocar MS. Tá? Então, nota que eu estou ali convertendo o meu mês, estou formatando em forma de string para que tenha 2 posições de 0 opcionais, né? Caso o valor não tenha 2 posições, vai ser completado com 0 à esquerda. Vamos ver, então, se isso modifica a minha data. Então, veja lá o resultado. Agora tem 0,8. Você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, para o ano, né? Ou mesmo para o dia. Então, você pode fazer aqui para o dia, fazer DS, um dia, string,
02 e AS, um ano em string com 4 zeros. Né? Então, aqui no lugar, eu vou colocar aqui dia S, mais mês S, mais AS. Tudo em string. E aí, para testar isso, seria melhor que a gente colocasse um ano, por exemplo, o ano 1, tá? 23 de agosto do ano 1. Vou colocar 3 de agosto para forçar o 0 em todas as posições. Run file. Vamos ver se prestou o nosso toString. Então, veja lá, 08 e 0808. Acho que eu cometi um erro na hora de fazer uma das conversões. Estou pegando o mês. É isso mesmo. Vou aproveitar e mudar logo aqui. Fazer aqui dia. E esse cara aqui vai ser o DS. Esse aqui o MS, para ficar tudo na mesma. E o ano também é ano. Muito bem. Então, vamos ver. Run file. Agora sim, 0 acrescentado quando o mês for menor que 10, 0 acrescentado no dia quando for menor que 10 e no mês, e 3 zeros acrescentado quando o ano for muito pequeno também. Então, o toString parece estar funcionando. Você não precisava criar essas variáveis intermediárias aqui, poderia escrever o system, o string format aqui direto. Você poderia escrever uma concatenação de cada um desses aqui. Eu acho que assim ficou mais claro, pelo menos aqui para esse vídeo. Ok, voltando lá para o enunciado, eu tenho que fazer um construtor que tem que verificar se a data está correta sem números negativos, mês maior do que 0, então eu vou anotar aqui para não esquecer. Números negativos, dia maior que 31 e mês maior que 12. Tudo isso aqui são motivos para abandonar, não fazer aquele comportamento, né, de atribuir os valores que eu estou pedindo, mas nesse caso aí vai ser atribuído 1 de 1 de 1, ou seja, ano 1, mês 1 e dia 1. Então vamos lá. O nome esse método vai ser público. Não. Esse método vai ser private, porque não interessa essa validação para ninguém, pelo menos para ninguém externo. Eu vou receber um dia, um mês e um ano, todos do tipo inteiro. E aqui eu vou, então, tem que decidir o que eu vou retornar, né? Se ele vai validar, ele pode retornar um boolean. Ok? Então, se ele retorna um boolean, vou dizer se tudo der errado, retorna false. Ok? Depois eu penso melhor aqui, a gente só coloquei aqui para a gente não esquecer de retornar alguma coisa. Vamos lá no primeiro if. If D menor que 1, a data pode ser igual a 1. Né? Então, realmente é um problema quando D é menor que 1. Ou mês é menor que 1. Ou ano for menor que 1, significa que eles são todos negativos. Então, nesse caso aí, você já pode bem aqui retornar. Return false. Não deu certo. Então, esse false aqui eu vou botar true. Se não cair nos meus testes, não retornar nos meus testes, é porque chega aqui como sendo verdadeiro. Então, números negativos, eu só tenho que testar isso. O que mais que eu tenho que testar? Tenho que testar se o dia é maior que 31. E aí você poderia depois fazer um teste melhor. If
D maior que 31. Se o dia for maior que 31, já pode retornar false. E, por último, né, se M maior que 12 também não existe, é tudo falso. Então, se não caiu, tem uma chave aqui a mais, tipo source format para dar uma organizada. Vamos clicar aqui para ficar um pouquinho maior. Muito bem. Então, número negativo, está validando, D31. Beleza. Agora sim, então posso usar esse método valida. Como ele é privado, eu não vou poder chamá-lo aqui no teste, né? Então eu vou poder usá-lo só dentro da própria classe data. Então aqui na classe data eu vou fazer o seguinte: se valida dia, mês e ano, ou seja, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, né? Então, se retornar verdadeiro, então eu posso fazer essas atribuições. Se não, então, nesse caso, eu vou fazer vez dia igual a 1, vez mês igual a 1 e vez ano igual a 1. Note que como a apresentação desse conteúdo com zeros, com 2 zeros, com 1 zero, está a cargo do toString, eu não tenho que me preocupar em colocar aqui 000, né? Então, sempre que eu precisar colocar um número, vou representar esse número sem zeros. Então, os números que eu vou passar aqui são sempre sem zeros. Caso você tenha escolhido na sua implementação representar com outro número que não inteiro, por exemplo, com outro formato, com outro tipo, por exemplo, como strings, aí sim você teria que talvez inicializar e validar de uma outra maneira. Então, essa eu achei bem simples. Bom, não existe return em construtor, então eu vou simplesmente tentar construir alguns valores falsos e mandar imprimir. Então, o meu primeiro teste aqui, vou fazer aqui teste números negativos. Aliás, eu vou testar números inválidos, né? Tanto negativos como também os números que são maior que 31. Então, vou fazer aqui data D2 igual a new data -1, 1, -1, vou colocar agosto de 2021. Pronto. A única coisa que está errada aqui nessa data é o fato de ter um número negativo. Eu vou fazer, escrevo SOUT, Ctrl espaço, ele está me dando a opção aqui de System Out Println, é isso que eu quero. E vou escrever D2, só isso. Como eu estou mandando fazer um print no objeto D2, esse objeto tem lá o seu toString, então ele vai tentar se imprimir. E aí a gente vai ver, se tiver todo 01, 01, 01, é porque está funcionando do jeito que a gente quer. Então, como aqui eu só tenho um projeto, eu poderia tentar executar a partir daqui. Ele vai perguntar qual é a classe principal, que eu ainda não escolhi, pode ser que é teste data. Mas você não precisa realmente fazer isso. Quando você tiver vários pacotes e várias classes dessa, você pode simplesmente continuar fazendo run file, o arquivo, em cima do arquivo teste data, que é o arquivo que tem a função main. Vamos ver o que resultou ali. O primeiro cara, 3 de agosto, é o que está ok, e o que eu tentei inicializar com um dia negativo ficou 010101, então aparentemente está funcionando. Para ter certeza, então, a gente pode criar vários. Para eu não ficar toda hora digitando, né, eu vou logo colocar todas as variações que eu quero aqui
Então, D2. E essa é a ideia de ter um arquivo como o teste data, tá, pessoal? Porque se a gente ficar pedindo para o usuário, ficar executando e toda vez ter que digitar, você pode toda vez digitar uma coisa diferente, digitar um valor errado, por exemplo, e acabar não testando o que você quer testar. Quando você tem um arquivo desse aqui de teste, então você já testa tudo que você quiser. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, dia negativo, mês negativo, aqui já o ano negativo. Aqui eu já vou testar um dia maior que 31, por exemplo, dia 41. Aqui eu já vou testar um mês maior que 12, por exemplo, mês 13. Posso ainda testar um ano. O ano não tem teste, né? Não tem nenhuma variação. Beleza, e eu posso fazer todos os meus system outs aqui para cada um deles. D2, D3, D4, D5, D6. Então, a ideia do teste, onde eu já vou escrevendo aqui os valores, é que eu posso executar isso aqui várias vezes e toda vez ele vai executar todos os testes com os mesmos valores e aí eu não tenho que ficar me propondo em redigitar. Pronto, todos os valores que eu tentei errado geraram a data 1º de janeiro do ano 1, como solicitado. Então, primeiro já tá feito. Vamos então agora para o compara. Compara recebe como parâmetro um outro objeto da classe data e compara com a data corrente. Deve retornar 0 se forem iguais, 1 se a data corrente for maior que o parâmetro e -1 caso contrário. Né? Se ela não é igual nem é maior, então é porque ela é menor. Então vamos lá para a minha classe data novamente. Eu já vou aqui para o final dela e vou acrescentar o método compara. Ele é público. Ele vai retornar um inteiro, porque pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser -1. Então, compara. E ele recebe como parâmetro uma outra data. Então, vou fazer aqui data outra, né? É o parâmetro do tipo data. E eu vou manter aqui o nome de outra, porque eu gostei da ideia que está lá no enunciado. Então, existe o this, que aponta para o objeto atual, e vai ter outra, que aponta para outra data, que é o objeto que está sendo recebido como parâmetro. Então, é o seguinte, primeira coisa que a gente vai testar se são iguais. Se forem iguais, retorna 0. Como é que eles são iguais? Se this dia igual a outro, mas eu não posso escrever outro ponto dia igual eu escrevo this ponto dia, porque ele é outro objeto, ele é um objeto fora do escopo desse método atual. Então, como é privado o campo, eu tenho que acessar isso através de get. O nome do cara é getDia. Mas eu ainda não escrevi os getters e setters. Então, o que eu tenho que fazer aqui é volta lá e escrever os getters e setters, para poder continuar a escrever o compara. Então, eu posso clicar aqui com o botão direito, fazer insert code. O NetBeans já pode inserir para mim os getters e setters. Então, ele vai perguntar ali se eu quero getter, se eu quero setter ou getters e setters. Eu vou escolher só aqui getter. Ele vai perguntar de quais campos eu quero dos 3 campos, ele já vai fazer para mim direitinho. Int get dia, return dia. Eu vou só para deixar, eu acho mais claro, não, é um exagero, né? Assim, aqui não tem ambiguidade, é óbvio que quando tem escrito que mês e não tem nenhum parâmetro, não tem nenhuma variável local, então o Java, a máquina virtual, vai atrás de algum atributo que tem aquele nome. Mas eu acho uma boa prática você deixar bem claro, dizendo, escrevendo this para dizer esse é um valor que só é acessível se você antes tiver feito o new, ou seja, só é acessível em uma referência de objeto.
Então, beleza. Agora eu tenho get dia. Ele ainda está reclamando aqui. Que não tem a classe outro. Na realidade, está... Vou só ignorar por enquanto isso aqui. Eu escrevi outra, né? Data outra. Eu escrevi outra. E eu preciso completar o if. Né? Então, se o vezes dia igual a outro dia, eu vou abrir mais uma comparação aqui. E vezes mês igual a outra data, get mês. Aí eu tenho ali o meu get mês agora, né? E vezes ano igual a outra data, get ano. Bem, se tudo isso for verdade, então você pode fazer um return 0 retorna 0. Tá? Deixa eu colocar aqui o return -1, porque se tudo der errado, vai ter que ser retornado -1. Então, essa primeira parte aqui já está retornando, caso eles sejam iguais. Agora a gente precisa de, caso não sejam iguais, né? Else, if. Se eles não forem iguais, então significa que a gente vai ter que testar se um é maior que o outro, né? Então, eu posso testar assim, começar testando pelo ano, né? Se esse ano for maior do que o get ano da outra data. Então, se eles não são iguais, então, se um ano for maior que o outro, isso aí já caracteriza que this object é maior. Então, return 1. Se não for o caso, então significa que eles são iguais. O ano é igual, mas talvez não seja todos iguais, né? Não são todos iguais, porque senão já teria retornado ali. E o ano não é maior. Então, pode ser que seja só o ano que é igual, e aí o mês é maior. Ano é igual e vezes mês maior que outra data get mês. Se eu não errei um parêntese aqui, eu acho que sim, deveria ter um parêntese aqui, e não tem tanto parêntese aqui. Tá, ok. Então, nesse caso, return 1, porque apesar do ano ser igual, mas o mês da data corrente é maior do que o mês da data que veio como parâmetro. Se não, se isso não aconteceu, pode ser então que o ano é igual e o mês também seja igual. Okay? E além do ano e o mês seja igual, pode ser ainda que o dia, aí sim, o dia seja maior do que o outra get dia. Okay? Checando aqui os parênteses. Okay. Se você quiser, pode escrever assim também, para deixar mais claro visualmente, né, que onde é que estão os parênteses de cada expressão, tá? Então, isso eu acho... às vezes, para a legibilidade, você pode fazer isso. Então, se você pedindo ali para o format, ele vai dar uma ajeitada também para você ali, fica mais fácil de controlar visualmente. Né? Então, está ali, return, caso... São 3 casos de igualdade, de
o objeto atual ser maior que o outro. Se o ano já é maior, pronto, ano e o ano é igual, mas o mês é maior, ou então se o ano e o mês são iguais, mas o dia é maior. Então, nesse caso aí, eu vou ainda, está errado, né? Tem que retornar 1. E aí sim, aqui fora de todos os ifs, return -1. Okay? Então, espero que esteja claro. Você nem precisava escrever elses aqui. Você poderia fazer similar ao que eu fiz ali no valida, em que eu fiz ifs separados, porque são ifs que contém return. Quando o if contém o return, você não precisa escrever realmente o else, porque ao retornar você não vai mais testar outra coisa, você não vai executar mais nada abaixo dele. Então, não precisa, a rigor, não precisaria o else. Você pode testar e escrever esse mesmo código sem else. Então, vamos testar, né? Ver se está certo. Então, para testar isso, a gente vai ter que fazer 2 datas e compará-las. E aí vamos fazer algumas comparações de datas. Muito bem. Para comparar, vamos fazer que eu já tenho uma data válida ali chamada D1, né? 3 de agosto. Eu vou fazer algumas outras datas aqui. Tem que data D7, igual a new. Data, vamos fazer uma data que é do dia 20 de agosto de 2021. Essa data, ela, quando comparada com D1, ela tem que retornar menor. Então, vou fazer aqui salt, contra espaço, e aí eu vou fazer assim. D1 compara D7. Muito bem. Vamos compilar. O resultado esperado é que seja -1, né? Se a gente implementou corretamente. -1 apareceu ali. Acho que merecia uma mensagem, né? Colocar aqui, comparando, colocar D1 com D7. Colocar mais uma mensagem aqui. Muito bem. Eu só acrescentei aqui umas strings, né, com algumas frases, para tornar mais claro a saída. Então, executar novamente. Ele ficou comparando, como só escrevi D1, né, mas como ele tem como ele tem o toString, então apareceu lá 3 de agosto com 20 de agosto de 2021. Na realidade, eu percebi que tem um erro ali, tá 001 na criação, no D7. E realmente eu criei a minha data como D1 como 3 e não 23, agora sim. Então, comparando 23 de agosto com 20, 23 de agosto é maior. Portanto, quando é maior, de acordo com o enunciado, se a data corrente for maior do que a do parâmetro. Então, a data corrente é D1. A data corrente é D1. Quando comparado com D7, o resultado deu 1. Vamos fazer uma outra aqui. Comparar o contrário, né? D7 com D1. Então, corrente agora vai ser D7. E quem vai ser passado como parâmetro é D1. Bom, se tudo tiver escrito certo, a gente vai ver agora -1, né? Porque se é o contrário. Então, aqui comparando 20 de agosto com 23 de agosto do mesmo ano, dá -1. E aí você pode fazer outras, você pode
criar outras datas aqui. Vamos fazer variações dessa data. Vamos fazer D8, que é o mesmo ano. Não, fazer um outro ano, né? Fazer 2020. É o mesmo dia e o mesmo mês, mas o ano já é menor. Eu vou fazer uma outra aqui, D9, que é o mesmo mês, mesmo dia, mesmo ano, mas é maior o ano. Ou deixa eu variar o ano, variar o mês, fazer aqui outubro. Tá? Então, se eu comparar 23 de outubro, que é a data D1, com essa aqui, ela deve estar menor. Vamos então aqui, comparando D1 com D8. D1 recebe D8 como parâmetro e comparando D1 com D9. Muito bem. Shift F6 para executar. Aí tem lá 23 de agosto com 20 de agosto. 23 é maior. 20 de agosto de 2001 com 23 de agosto. 20 de agosto é menor. A gente só inverteu. 23 de agosto com 23 de agosto de um ano atrás, o ano atual é maior. 23 de agosto de 2021 com 23 de outubro está no futuro, 23 de agosto é menor. Então, você pode acrescentar mais, você já entendeu a ideia básica, você pode acrescentar mais testes. Voltando para o enunciado, getters e setters. A gente já fez os getters. Nessa classe data, não é interessante colocar setters, porque você não quer ficar mexendo na data uma vez que ela foi criada, né? Praticamente um objeto imutável. Então, não precisa realmente setters. Isso é um tipo de coisa que você deve explicar quando você estiver lá escrevendo seu relatório, dizer, olha, setters, não vou fazer setters porque não é bom ficar mudando um objeto data. Vamos fazer o get mês por extenso. Vamos para a data e fazer mês por extenso. Se é por extenso, é string, né? Public string, string get mês extenso. Não precisa de parâmetro, porque ele vai pegar o valor do atributo this.mês. E aí uma estratégia bem interessante para isso é você fazer um vetor de string aqui local, ou seja, não precisa criar na classe só no próprio método. String mês extenso, fazer aqui um vetor. E ao invés de fazer new string vetor, assim, eu já posso inicializar imediatamente com vários valores de string. Por exemplo, janeiro, fevereiro. E, finalmente, dezembro. Muito bem. A gente tem o ponto de vírgula esperado, claro. Ok. Então, você não precisa escrever aqui visualmente, né? Você poderia, para economizar espaço aqui, escrever em menos linhas.
Então, reorganizando, né, você pode ajeitar aí do jeito que fica mais visualmente interessante. Preciso retornar alguma coisa. E aí, o que a gente vai fazer, já que isso aqui é um array, a gente pode usar o this mês como índice para buscar a informação que a gente quer. Então, eu posso fazer mês extenso, this mês. Como esse cara aqui é um inteiro, então ele vai me ajudar a localizar uma dessas constantes que eu criei aqui. Com um detalhe, o primeiro, ali o janeiro, é a posição 0. E como eu estou trabalhando aqui, eu represento janeiro como 1. Então, eu preciso fazer -1 para poder retornar. Então, quando eu digo get mês extenso, o que vai ser retornado é uma string indexada por this mês. Muito bem. Esse cara que está sobrando, não sei porquê. Me perdi aqui. Ok. Então, vamos só testar se esse mês extenso está funcionando. Né? Já testamos todas as outras coisas. Fazer aqui salt. Mês extenso. E aí podemos colocar, por exemplo, de D1. Vamos ver o que acontece. D1 acho que era agosto. D1 ponto get mês extenso. Muito bem, é isso mesmo. Vou colocar um espaçozinho aqui, mais. E aí podemos testar outras datas ali. Testar mais uma, pelo menos uma que não seja agosto. A D9, por exemplo, é outubro. Tem alguma aí que seja diferente? Essa D3 aqui, que vai ter um mês, como tem um mês negativo, vai virar 1, vai virar janeiro. Então, vou colocar aqui D3 vai ser janeiro. Então, devo esperar aí janeiro, agosto e outubro. Ele aparece janeiro, agosto e outubro. Aparentemente está funcionando. Para você fazer um teste realmente completo, você deveria testar todos os meses em várias outras situações. Vamos voltar para o enunciado. Já tem, então, get mês extenso e, finalmente, clone. A clonagem é simplesmente criar um novo objeto. Esse, inclusive, é um método que também é parecido com o toString, no sentido de que você pode fazer um clone. Já existe esse método, né, de clonar. Vamos só ver o que o clonar normal faz. Ver se já está funcionando aqui para a gente. Fazer um data D10 igual a D9.clone. Deixa eu ver se está disponível. Eu acho que não. Não tem o acesso disponível para o D9. Então, vamos criar ele. Quando você escreve uma classe, um método que não existe, no NetBeans você tem a opção, algumas opções, algumas vezes, dependendo de como você escreva, aparece a possibilidade ali de você já criar. Está pedindo para fazer cast. Não vou fazer isso porque está fora do escopo da nossa disciplina por enquanto. Então, eu vou simplesmente lá em Java e vou fazer o meu clone. Public retorna um objeto data chamado clone. Não preciso ter parâmetro porque ele vai clonar o conteúdo interno dele. Então, vai retornar o new data. E o que passa nesse conteúdo de data? Né? This dia, this mês e this ano. Então, com isso que ele está pedindo para eu anotar, né? Porque isso é uma
é um método que já está disponível lá na hierarquia de objetos. Então, aqui eu estou criando um novo objeto data, portanto, com um novo ID, uma nova posição na memória, mas o conteúdo que eu estou passando para ele ser inicializado é o conteúdo do objeto atual. Então, eu vou ter dois objetos em duas posições de memória, mas que têm o mesmo conteúdo. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, para testar se eles têm o mesmo conteúdo, eu vou poder, eu vou comparar o conteúdo deles, né? Então, ali D10 e D9 devem ter o mesmo conteúdo. Eu vou fazer salt e imprimir o seguinte, eu vou colocar uma frase aqui, conteúdo igual, e vou colocar isso como resultado de uma expressão lógica que vai ser o seguinte, D10 ponto compara com D9. Poderia ser o contrário também, tá? Bota aqui os dois. E aí eu espero que o conteúdo, né, essa comparação, lembra que quando os dois são iguais, tem que dar zero, então vamos ver se está funcionando. Então, o que eu estou esperando é ali, o conteúdo igual, deu zero. Agora, vamos testar se as referências são iguais, né? Vou fazer um teste muito parecido com esse, que é só testando as referências. Referências iguais. Então, vou testar as referências dessa maneira aqui. Se a referência de D10 aponta para a mesma referência de D9. Então, se nós implementamos certo, as referências são diferentes, portanto, vai dar false. Muito bem. Então, está lá false e o conteúdo igual deu zero, quem está usando a função, o método compara, e as referências iguais deu false. Então, aqui tem todos os métodos testados. Vamos ver no enunciado se a gente esqueceu alguma coisa. Clone já foi, meio extenso, getters, setters não vão fazer, compara, construtor. Então é isso aí, pessoal. Vou fazer o outro problema em um outro vídeo. Bons estudos a todos.